Quem é Eduardo Rocha Vilmon? Eu nasci aqui em Curitiba no dia 13 de janeiro de 1929, filho de Eduardo Guimarães Virmonte e Araci Macedo Rocha Vilmon. E essas são duas famílias, minhas famílias são todas paranaenses de 4 costados, como se diz, né? E nasci ali na Comendador Araújo, como se disse, alguém disse, não nasci no hospital, porque ninguém nascia no hospital naquela época, eu nasci em casa. E fomos depois, eu tinha uns 3 anos, fomos morar em Ponta Grossa. Meu pai era originário de Ponta Grossa. E lá eu passei até os 10 anos. Aos 10 anos eu fui morar em Castro, interno no colégio Diocesano de Santa Cruz. Voltei para Ponta Grossa, passei mais 2 anos em Ponta Grossa, depois fui ao Rio de Janeiro para morar com uma tia minha, que ela achava que eu tinha que me civilizar. E civilizar era morar no Rio de Janeiro. E lá eu passei 2 anos até que aconteceu que eu fui expulso do colégio marista e vim para Curitiba. Onde meu pai já estava morando aqui. E meu pai me botou no castigo forte, porque me fez trabalhar na loja dele, que começava às 7h30 da manhã e acabava às 6h30 da tarde, com intervalo para o almoço. Era difícil, porque eu era, na verdade, caixeiro da loja, e caixeiro não senta, caixeiro fica em pé o tempo todo, até hoje é norma do comércio. E eu ficava muito cansado daquela história, né? Por sorte, começaram os cursos, eu voltei para o colégio paranaense, ginásio paranaense, ali na rua Hermano Pereira, onde eu passei quase 2 anos. Foi uma boa experiência. Fui para a universidade de Direito. Aí, antes disso, é bom saber que quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu me liguei com uma turma, eu era considerado carioca, porque falava com sotaque carioca. Foi o suficiente tempo que eu passei no Rio. Quem tem ouvido pega o sotaque dos outros, né? E tinha eu, o Antônio Carlos Seara, que era depois do Lúcio, engenheiro de Minas, lá de Criciúma, que era de fora também. E o Itamar Wugman, que depois estudou medicina e foi diretor da universidade e do hospital em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Eram muito ligados comigo essa gente. E com o Itamar Wugman me levou, tem um lugar, você que gosta de música, gosta de arte, vou te levar, te apresentar para os amigos. Aí me levou no Café Belas Artes. E lá eu conheci uma turma fantástica, que até hoje tenho a maior admiração por todos eles, que era o Marcel Ferreira Leite, o Glauco Flores de Sabrito, que foi nosso amigo, né, Carbonar, o José Paulo Paes, o Armando Ribeiro Pinto, o Samuel Guimarães da Costa. O Samuel exerceu uma grande influência sobre mim, porque, numa certa época, eu resolvi estudar arquitetura. Meu pai disse, não vai voltar para o Rio de Janeiro, as minhas expensas. Você vai cair na gandaia, lá não pode ir para lá, você vai ficar aqui em Curitiba. E aí tinha um curso que a gente fazia de engenharia, para depois, no 3º ano, passar para arquitetura no Rio. Era o meu objetivo. Comecei a fazer o curso de preparação para o vestibular, e cheguei no Café Belas Artes, e com uma cara de triste, e o Samuel, o Café Belas Artes era a nossa sede. O Samuel Guimarães da Costa disse, o que é que houve com você, rapaz? Está meio aborrecido? Daí eu contei para ele, disse, estudar engenharia, que coisa mais de mau gosto. Você não conhece os nossos copistas que são engenheiros aqui, uma gente que não tem imaginação, tire da cabeça esse negócio. Daí eu disse, mas se eu não estudar o que eu quero, o que é que eu vou estudar? Estuda aquilo que é bom para aqueles que não têm vocação com coisa nenhuma, como é o teu caso. Estuda Direito. E foi assim que eu entrei na Faculdade de Direito. Claro, eu acho que era uma coisa inevitável, compreende? Depois eu comecei a trabalhar com Vieira Neto no escritório. Aí já era no 4º ano da faculdade. Foi uma experiência formidável. Logo fiquei sócio, porque ele era
generosidade tremenda. E havia uma igualdade de tratamento, embora ele fosse 20 anos mais velho do que eu. Ele se formou em 1932, eu me formei em 52. O pai do Aldo, que está aqui, era colega de turma do Vieira. E aí eu trabalhei 15 anos com o Vieira. Foi uma experiência profissional muito, muito intensa. Nessa meio tempo, foi bom ter entrevistado o Ayrton Batista antes, que eu me transformei em jornalista. Me transformei em jornalista graças ao Orlando Soares Carbonari, que está aqui presente, que me levou ao diretor da Gazeta, que era o Pinheiro Júnior, para quem eu rendo as minhas homenagens, feito notável. Me apresentou o Pinheiro, Pinheiro disse: você está trabalhando aqui no Jornal de Graça, não pode ser assim. Você vai fazer um artigo por dia e vai receber remuneração. Assim eu trabalhei durante algum tempo, fazia um artigo por dia, não era notícia. Notícia não podia. Durante cinco jornais da semana tinha um artigo meu sobre arte, assinado, sobre arte, ou sobre literatura, ou sobre balé, até balé eu escrevi, sobre teatro. Na verdade, me tornei muito famoso por causa das minhas críticas de teatro contra a Dulcine Odilon. Eu meti o pau sempre. E aconteceu aquela coisa inevitável no jornal, que vale a pena lembrar, que o jornal era do Lupion, metade do de Praça e Silva. Mas quem mandava era o Pinheiro, que era o homem do PSD. Eu tinha sido eleito governador à oposição, que era o Bento Milhas da Rocha. E o Bento inaugurou o Teatro Guaíra. E então o Pinheiro me chamou: você vai lá para fazer suas observações e tal, e depois você traz aqui para o jornal. Nós vamos publicar na íntegra. Então vamos deixar o jornal livre para você, no mesmo dia, à noite, à meia-noite, você entrega teu artigo. E foi assim que aconteceu. Mas eu perguntei para ele: mas como é que eu vou escrever? A favor ou contra o governo? Ele disse: não, desta vez você está livre, você faz o que você pensar. E fiz o artigo. No dia seguinte escrevi o artigo metendo o pau. Aí ele diz assim: gostei, meteu o pau no governo, por via indireta, que era o Teatro Guaíra. E assim foi. Pequeno auditório. Foi uma experiência de 1953. Foi uma experiência muito boa essa do jornalismo na Gazeta. E depois eu fui convocado pelo Aderbal Stresser para ir trabalhar no Diário do Paraná. Eu voltei à Gazeta, quando fui convidado, e disse para o Bujati e o Reinaldo Tachi Pereira, eu contei a história que tinha sido convidado, que eu ia receber 3 vezes mais do que eu recebia na Gazeta. Para mim era uma coisa interessante, né? Eu era solteiro ainda. E eles disseram, porque tinha uma coisa na Gazeta: os jornalistas tinham ódio da parte financeira do jornal, eram inimigos da parte financeira do jornal. Então eles diziam: vamos lá, porque aqui você não tem futuro nenhum, você nunca vai receber mais do que você recebe, vai embora, vai lá para o Diário do Paraná. Assim eu fui. Depois, vai viver de vale. Foi viver de vale. E o senhor Aderbal me recebeu lá, foi ótimo, uma grande experiência. E o jornalismo do Diário do Paraná tinha grandes novidades. Tinha como se diz, um diagramador, que era o Benjamin Starne, um notável artista, na verdade, muito espirituoso. E o jornal era livre. O jornal, nós recapitulamos isso com o Ayrton Batista, ele era livre. Se entregava a matéria, não tinha top 10, que ninguém fiscalizava o que a gente escrevia. Isso era uma coisa notável, mesmo naquela época. Entregava, saía no jornal. Apesar do Ayrton Batista era considerado integralista e eu era considerado comunista no jornal. Nenhum de nós era comprometido com partido nenhum, né? Mas tínhamos aquela aproximação. Eu era mais aproximado dos comunas e ele mais aproximado da direita, dos conservadores, né? Como sempre foi. Mas nós nos entendíamos maravilhosamente bem. Talvez que se entendiam melhor no jornal do Diário do Paraná, da parte de redação, né? O Renato, era eu com ele. E o pessoal, você viu, hoje eu estava aqui, o Corpo Brena, que era outra ala do jornal, que era a ala de fotógrafos. Mas que o jornal tinha uma consciência de liberdade
Isso que é uma coisa importante. A gente não acreditava que o jornal dos Diários Associados tivesse isso, né? E quando eu fiz o primeiro o suplemento literário, que era um jornalzinho dentro do jornal, eu recebi um telefonema de São Paulo. Estão telefonando de São Paulo, que a minha mulher disse, tem um tal de doutor Assis que quer falar com você. Era o Assis Chateaubriand, para cumprimentar pelo jornal. Tinha saído um novo suplemento literário, que nos Diários Associados não havia. Foi a primeira, tinha havido antes, depois distinguiram, e foi o nosso. Foi uma coisa que eu fiquei muito lisonjeado com o telefonema dele. Depois o Saderbal foi pressionado pelos artistas e resolveram fundar o Museu de Arte do Paraná. E ele me convidou para ser... Inspirado no Museu de São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo. Eles foram falar com o seu doutor Assis, em São Paulo, para que ele permitisse que o seu Aderval construísse aqui o Museu de Arte. Ele me convidou, eu disse, olha, eu não acredito em museu sem acervo e tal. Não, mas você vai, é uma experiência formidável, se você não for, ninguém vai. Quando chegou à noite em casa, bate o telefone, a doutora Assis quer falar consigo. Você vai aceitar isso? Se eu não for aceitar, eu não posso criar o Museu de Arte do Paraná. Então, diante dessa ameaça, eu fiquei constrangido em não aceitar. Mesmo que aceitaria de qualquer jeito, bastava o seu doutor Assis dizer, você vai ser diretor do jornal, vai por mim. Porque ele era de uma cativante, quando ele queria uma coisa envolvente, né? Aí eu fiquei no jornal, no museu, também pouco tempo, porque o museu não tinha dinheiro, não tinha acervo, não tinha nada. Era um museu hipotético, né? Que estava lá, virtual, e que fez algumas coisas muito boas. Inclusive começou com uma coisa fantástica que aconteceu. Nós trouxemos a La Arlesiana de Vincent van Gogh, que ficou exposto no segundo andar da Biblioteca Pública, numa sala, com guardas dos dois lados. E formou-se uma fila, era inverno, uma fila que descia a biblioteca, descia até o Diário da Tarde, até lá para baixo, na rua Andrade Muricy, com garoa, frio desgraçado. Pois o povo ficava lá e era um desfile contínuo de gente humilde, gente simples, gente rica, todo mundo queria ver a Arlesiana de Van Gogh. Isso é uma coisa, eu não dava para acreditar que todo esse povo simples soubesse da existência de Van Gogh. Depois nós fizemos o mesmo com as Três Graças de Botticelli. E aí houve os salões do museu, que foram bem sucedidos. Fizemos um tratado lá com o Departamento de Cultura, junto com o Enio Marques Ferreira. Fizemos 3 salões, que foram excelentes, por sinal. Algumas encrencas, como sempre, tem alguns artistas descontentes, mas funcionou. Depois veio, na época, e por 62 eu entrei para o Conselho da Ordem dos Advogados, graças ao Atos Moraes de Castro Veloso, sogro do Aldo de Almeida Júnior. O Atos foi eleito presidente e me botou dentro do Conselho da Ordem, onde nunca saí, desde 62 até hoje, porque depois eu acabei sendo eleito presidente em 76 da Ordem e como presidente da Ordem, eu passei a ser membro nato do Conselho, não participava mais das eleições. Na presidência da Ordem, nós tivemos que enfrentar a Revolução de 64. E fizemos aqui a grande conferência, a maior de todos os tempos, a 7ª Conferência Nacional da Ordem dos Advogados, que eu fui o orador provocador para denunciar o autoritarismo, a censura, a dificuldade de transmissão, a censura dentro das universidades. E fui eu que fiz isso e fui muito, muito cumprimentado. E o Portela, que estava lá, que era o representante, ele e o Rafael Maia, o representante do presidente Geisel, disse que ele se espantou, não foi que eu fizesse aquele discurso tão incisivo, quase agressivo,
a respeito dos acontecimentos da época, mas o que se espantou foi que tinha 3 mil pessoas assistindo esse discurso, entre os quais os advogados mais importantes do país, os juristas, como Ponce Miranda, Seabra Fagundes, Caio Mário da Silva Pereira e outros tantos, Vitor Nunes Leal, e eles se levantaram e bateram palma em pé quando eu acabei de fazer o discurso durante 10 minutos. Que eu não sabia se sentava ou ficava em pé, levantava, senão... Foi uma coisa, de fato, muito importante para a minha vida. Mas antes disso, eu trabalhava com Vieira e quando fui para o jornalismo. Como é que eu deixei o jornalismo diário? Eu fiquei apaixonado pela minha atual mulher, e única. E o Vieira, assistindo isso, pegou o telefone da Lélia e ligou para ela: vamos fazer a seguinte combinação. Você vai dizer para ele que se ele continuar jornalista, você não casa com ele, porque não pode viver de miséria. E eu digo que se ele não quis voltar imediatamente para o jornal, eu vou botar outro no lugar dele. Assim ele fica pressionado dos dois lados. E foi assim que eu pedi demissão do Jornal Diário, fiquei só com a parte literária e fui voltar para o escritório de advocacia. Abortou-se uma vocação jornalística. É o que dizia o Freitas Neto, né? Então, é isso que eu estou me lembrando. Fizemos uma vida profissional muito ativa e muito producente, vamos dizer. Eu sempre desafiei as coisas, nunca fui uma pessoa acomodada com as coisas, nem na advocacia, nem no jornalismo, nem na política, mas nunca pertencia a nenhum partido político, embora eu nunca negasse quando alguém dissesse: você é comunista, né? Se eu vou dizer que não sou, eu vou dizer: não, ainda mais é covarde. Então, passava para o largo. Eu nunca fiquei ofendido por essas acusações desse tipo, né? Eu achava que os comunistas eram boa gente, naquela época eram ótimos, por sinal. Paralelamente ao jornalismo, você foi um radialista. E como é que convivia o Eduardo Rocha Guilmon, crítico de música clássica e de jazz? Jazz, pois é. Então, o Ronaldo Stresser, o seu Aderval construiu a Rádio Colombo, e você, Renato, trabalhava lá. Aí que nós ficamos amigos eternamente, né? O Renato era sonoplasta, tudo. Então, me convidaram para fazer um programa de jazz, que eu era entendido. Eu disse: só faço programa de jazz se também fizer um de música clássica. Você vai trabalhar mais, vai trabalhar de graça, não tem problema, eu faço, eu quero difundir a música clássica. E fizemos durante muito tempo, muitos anos, os dois programas, um em seguida do outro. Aos domingos. Aos domingos. Você se lembra em que ano começou esse programa? Foi 55? 58, 57. 55, acho. 55, né? Foi em 55, o Jam Session. Era 5 horas da tarde de domingo, o Jam Session. O outro era outra hora, música clássica. E era seu companheiro? Não tinha uma pessoa junto com você nesses programas? Não. Quando eu faltava, eu pedia para o Didi Bétega. O Didi Bétega, que era o speaker. Ele fazia a coisa bem feita, porque ele também gostava do jazz, principalmente, né? O Didi Bétega é um jornalista formidável. Até hoje, eu acho que ele trabalha alguma coisa de jornal, alguma coisa próxima a jornal. O Didi Bétega foi nosso companheiro sempre, não foi? Lá no jornalismo. Lá na Rádio Colombo também, coisa do seu Adermal. A gente pensava que o seu Adermal era um tremendo totalitário. Ao contrário, ele fazia o que queria na rádio, né? Era muito... Naquele período era a rádio mais bem posicionada em qualidade de som, equipamento técnico, todo. Exatamente. Era lá perto de Colombo, né? Exatamente. Tinha que ir lá, depois veio o estúdio para o centro da cidade, ali na Rua Marechal Deodoro. Exatamente. Sobre o edifício da rádio ainda estavam os teletipos das agências de notícia que abasteciam o Paraná. E que era imediato para a rádio, que estava ali junto. A Rádio Colombo era uma rádio muito avançada naquele tempo, né? E depois outra coisa, quase não tinha anúncio.
não sei como é que o seu Aderbal fazia conviver. E nós recebíamos uma miséria lá, na verdade. Quem recebia bem era o Renato, porque se ele não tivesse lá, não funcionava a rádio. Mas, se não me engano, esses dois programas tinha uma audiência muito grande. Tinha, né? Não havia... Quando fazia nos domingos, às 5 horas da tarde, ele era o programa que tinha a maior audiência em Curitiba. Não sei porquê, no jazz, em Curitiba. Mas o povo ouvia, porque era numa hora que só tinha, o futebol tinha muito menos prestígio do que hoje. Só tinha, ouvia o jogo de futebol na rádio, na outra rádio, ou ouvia na nossa, o programa de Jaime Sérgio. Nessa época a outra rádio era a Guairacá? Já existia Já. Marumbi, aí o Clube Paranaense, a Tingui, a Cultura. A Guairacá era dirigida pelo Finzeta, que era um jeito formidável, a Luiz. Guairacá era maravilhoso, não é? Exatamente. Finzeta era nosso amigo, sempre foi nosso amigo, né? Muito engraçado, muito espirituoso ele. Mas a audiência da Colombo, principalmente na área clássica, de música clássica, se deve talvez à miscigenação étnica nossa. O sucesso foi esse. Uma preferência muito... Alemãozada de Curitiba ouvia muito italiano também. Isso mesmo. Aproveitava... Foi uma coisa boa aquilo lá. Eu me lembro tudo com muito prazer, né? Você recebia pouco, uma miséria que ganhava quando ganhava. E como diz o Carbonara, eu passei a frequentar os vales do Diário do Paraná. Porque eles achavam que, como eu trabalhava no diário, não precisavam pagar na rádio. Era assim. Era a mentalidade existente lá do Baldo Siqueira, na turma do dinheiro lá. A questão é que os jornais pagavam miséria para os jornalistas. Inclusive no estado do Paraná, que o Freitas Neto sempre me convidava, o João Almendra, João de Deus Fortes, né? O Freitas Neto. É uma figura formidável, né? Chamamos de Freitinhas também. Que ele foi diretor da Gazeta o tempo todo, do Estado do Paraná, só saiu de lá para ser diretor da imprensa oficial, onde ele fez esse novo prédio da imprensa oficial. Quantos anos? Lá junto com o Eriksen Pereira na fundação do jornal. Isso mesmo. O Eriksen deixou a direção do Dia para ir dirigir o Estado quando foi fundado. Então é isso, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode ser até as indiscretas. Eduardo, esse interesse seu que você falou sobre arte, no geral, particularmente música e artes plásticas, como é que, conte um pouco a respeito disso. Claro que eu tinha uma vocação por literatura e um dos meus companheiros tinha descoberto que existia um autor chamado José de Alencar. Então passamos a ler os livros do José de Alencar, principalmente o Senhora, que é um livro muito bonito, Lucila é o nome. Lucila, né? E isso na literatura e o Carlos Drummond de Andrade, nossa época, nós todos ficávamos apaixonados pela poesia de Drummond e Graciliano Ramos e tudo. E no Café Belas Artes, então, nós só falávamos desses assuntos. Café Belas Artes, que eu chamei, que isso pegou muito, que disse que é a melhor universidade que houve no Paraná de todos os tempos, até hoje, tinha coisas assim. Um dia o Glauco Flores Brito dizia assim: amanhã estejam todos aqui que eu vou falar sobre Platão. Você não sabe quem é Platão. E no dia seguinte, Glauco discorreu sobre o que era Platão, qual era a importância de Platão, principalmente em relação às artes e à cidade, etc., e sobre a filosofia de Platão. E coisa extraordinária. Lá dentro do café, porque no café não se bebia, se tomava um cafezinho pequeno. Só se bebia depois das 10 horas da noite, mas o nosso negócio começava às 5 horas da tarde, né? Quando os pessoal, o Samuel, o Armando, trabalhavam, fugiam antes. O trabalho ia até às 6, eles às 5 horas já estavam lá no café. O Milton Sabag, que depois passou a ser diretor, passou 30 anos como diretor do Juqueri, em São Paulo, Casa dos Hospícios de Louco, ele um dia disse,
eu acho que vocês precisam... Alguém perguntou para ele, como é esse negócio de Freud? Então, estejam aqui, todos. Depois da manhã eu vou fazer uma dissertação sobre Freud. E contou para nós, um tempo de 2, 3 horas, Um curso de Freud. o que era a psicanálise, o que era a importância de Sigmund Freud na psiquiatria, etc. É uma coisa deslumbrante isso aí, né? Além disso, todos os dias a gente tinha conversa. Zé Paulo Paes era um poeta que tinha uma crítica também da literatura, né? E aí foram publicados 3 livros, do Zé Paulo, o aluno, o marinheiro do Glauco Flores Sabete e Os Gatos, do Armando Ribeiro Pinto. E eu ia ao Rio de Janeiro. De vez em quando eu ia ao Rio, passava um mês lá no Rio de Janeiro para matar a saudade, ficava na casa da minha tia. Eles pediram que eu levasse os livros, porque naquele tempo, em 1957, 47, não havia comunicação. Os jornais chegavam aqui, o único jornal que chegava no dia seguinte era o Estado de São Paulo. Correio da Manhã, que as pessoas liam. 4 dias depois, chegava 4 dias depois em Curitiba. Eu ia pegar para o meu avô na banca do Machado, que era no ponto, na Rua 15. Na Rua 15, pois é. Da Município, É ali mesmo. que era o sujeito que recebia os jornais. Eu recebia o Correio da Manhã, recebia a Manhã, recebia o Jornal do Comércio, onde escrevia o Andrade Muricy, que tinha uma base, o Jornal dos Carioca. Uma coisa formidável, né? E aí eu fui levar, então, os livros deles para as pessoas importantes do Rio de Janeiro. Aí, no primeiro dia já peguei 2 coleções e fui na livraria José Olímpio, onde, no fundo da livraria, pontificava o Graciliano Ramos. E fui lá com a cara e a coragem, eu era um garoto, um piado, tinha 16, 17 anos. E não veio que eu fiz amizade com todos eles. Entregamos os livros para ele, para o Graciliano. Depois eu fui até o Ministério da Educação para conhecer o Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond, me convidou para ir jantar com ele. Não, eu aqui no Ministério da Educação mal posso falar com você, eu sou secretário do Ministério, mas eu quero que você vá na minha casa hoje à noite, 7 horas, tá bom? Eu fui na casa dele e saímos, fomos comer uma pizza no Alcazar, ali na praia da Avenida Atlântica. Isso é uma coisa histórica. É, e aí tomamos, a única bebida que nós tomamos foi um vinho do Porto. E ficamos conversando até as 10 horas da noite, que era a hora que a gente tinha que ir dormir, não é? Naquela época. E eu tive mais umas 3 ou 4 vezes com o Drummond, sempre foi muito generoso, muito bom. E aí nessa livraria do José Olímpio, que eu não conhecia o Drummond ali, conheci porque eu forcei a barra para ir, conforme o Graciliano, que ele me explicava, fale com fulano, fale com ciclano. E aí conheci lá o Zé Luiz do Rego, que era um sujeito muito engraçado, o Arthur Ramos, um antropólogo maravilhoso, né? Tinha gente ali, Manuel Bandeira. Aí eu conheci o mundo todo literário brasileiro estava ali presente, né? Olha, eu queria pegar o gancho dos livros e das suas idas ao Rio e a descoberta do mundo literário, para lembrar que nós nos conhecemos da Livraria Guion. Foi assim. Nós nos encontramos na livraria. Eu queria justamente que você preenchesse hiatos, buracos na minha lembrança e contasse essa história com o Thomas Mann no meio. Foi assim. Tinha saído o livro José e seus Irmãos, pela Livraria do Globo. E nós nos encontramos, nos vimos na livraria e conversamos ligeiramente. Depois, ele saiu antes de mim com um livro comprou um livro no braço. E quando chegou na esquina da rua Barão do Rio Branco, ele parou por causa do tráfico. E eu alcancei. Vamos ver que nós dois estávamos com um livro igual. Daí ficamos amigos até hoje somos irmãos.
Graças ao Thomas Mann. E quando eu contei essa história para o Wilson, ele disse, é claro, éramos muito poucos naquela época em Curitiba, que saíamos de casa para ir comprar o Thomas Mann na livraria. E líamos, e tínhamos que encontrar pessoas com quem conversar. Era habitual, principalmente os estudantes de Direito, nós fomos em épocas um pouco diferentes, sair da universidade, que era na Praça Santos Andrade, e ir pela Rua 15 rumo a Guignone, onde você saía. Que era a livraria. Era a livraria. Na livraria Guignone, quando eu comecei, que eu sou mais velho que vocês, ali no Café Belas Artes, ficava em frente ao Café Belas Artes, chamava-se Livraria do Globo. É verdade. No Globo, é lá que nós conhecemos. Lá tinha dois grupos de intelectuais, como dizia, entre aspas, de um lado nós, que estávamos ali no Café Belas Artes, do outro lado era o Wilson Martins, o Brasil Pinheiro Machado, Temesques Linhares, o Eloy da Cunha Costa. É um grupo, o Bento Moraes da Rocha e o Mero Braga. Mero Braga era um chefe notável, ele era médico. E nós tínhamos um pouco de hostilidade em relação a eles. Não vê que o Brasil, que é meu primo, o Brasil Pinheiro Machado é meu primo, mas bem mais velho que eu, mas meu primo. Ele sabia das minhas tendências e veio a Curitiba o poeta Augusto Frederico Schmidt. Então, ele telefonou para mim e disse, aqui, Virbone, vai chegar aqui amanhã o Augusto Frederico Schmidt. Você conhece? O poeta não está, interessante, tudo bem. Então, nós vamos encontrar com ele, vamos a um jantar no Mariluz. Então, você convida os seus amigos. Quais são os seus amigos? O Fausto, o Orlando Carbonar e o Dalton Trevisan. No final, o Dalton não foi e você tinha compromisso. Eu não pude ir. Não pude ir, não tinha compromisso. Acho que era por causa da Gazeta. Eu não ter ido, a oportunidade, perder a oportunidade de estar com E foi, aí eu perguntei para o Wilson, um momento, o Brasil, nós não temos dinheiro para pagar essa conta, esse homem vai pedir uísque de escocês, champanhe francês, nós não temos dinheiro. Quem é que vai pagar a conta? Ele disse, ora, quem paga a conta é o Tubarão, porque naquele tempo se considerava Tubarão. Exato. O Augusto, que era muito rico, ele que pagou tudo, né? Nós fomos para lá. Foi só o Fausto e eu que fomos para essa água. E chegou lá, teve uma coisa interessante. Ele disse, você é filho do... Não é teu nome mesmo, disse Eduardo Rocha. Você é filho do Eduardinho? Sou. Como é que o senhor sabe? Foi meu companheiro de jovem lá em São Paulo. O Brasil sabe disso. Teu pai, o primo do Brasil. Foi meu amigo. Teu pai é meu amigo. Eu fiquei muito surpreendido com isso. Meu pai nunca contou isso, né? Nunca falou nisso. E da outra vez que nós fomos encontrar com o Augusto, lá o Fausto disse, você vai mesmo. O Augusto manda no Juscelino, vamos ao Rio, e você vai lá falar com ele e vamos pedir para ele fazer uma interferência no Instituto do Açúcar e do Álcool para que meu pai receba uma cota de produtor de cana-de-açúcar. Tá bom, então fomos lá. E fomos à casa, que ele morava em Copacabana, na Rua República do Peru. Subimos lá, batemos a campainha, veio um mordomo atender. Nós queremos falar com o poeta, com o doutor Augusto. Ele disse, como é seu nome? Então eu disse meu nome, o nome do Fausto. Ele, um momento, desculpe, eu vou fechar a porta. Fechou a porta, nós ficamos lá fora, os dois esperando. Ele voltou e disse assim, algum de vocês é filho do Eduardinho? Eu digo, sou eu, então pode entrar. Entramos, o Augusto estava fazendo a barba, com um barbeiro. Ali ficamos conversando com ele e tudo. Depois, veja, as coisas interessantes acontecem, né? Saímos de lá, não temos nada o que fazer no Rio de Janeiro. Eu digo, tem sim, vamos visitar o Carbonar que está fazendo exame no Itamaraty.
E fomos lá, encontramos com o Carbonari. Eu sabia que tinha sido nessa ocasião. Foi. Vocês assistiram duas coisas. A minha prova oral de português e a saída da prova escrita de cultura geral, cujo examinador era o Guimarães Rosa. Aí quando saiu quando terminou, o Orlando sabia que nós estávamos ali. Então pegou o Guimarães Rosa, quero te apresentar dois grandes amigos meus que vieram lá do Paraná. Ele levou o Guimarães Rosa e ficamos conversando um tempo considerável. O Guimarães Rosa era assim, dispersivo também, gostava de falar bastante. Né? Aí eu conheci o Guimarães, tive a grande honra de conhecer o Guimarães, graças a você. Eu sabia que vocês dois estavam sentados diretamente atrás de mim, não muito perto. E na arguição oral, evidente, do Guimarães Rosa? Não, o Guimarães era escrito. Era uma prova por escrito. Mas a entrevista é do Vilmon. Eu quero contar o fato de que eu estava consciente de que vocês estavam os dois sentados lá atrás, me ouvindo, não é? E o examinador, depois eu vou lembrar o nome, que era um grande gramático, depois ficou muito meu amigo, dava aula no Instituto Rio Branco. Ele fez várias perguntas e tal, foi tudo bem. Até que ele fez uma coisa, eu embatuquei. E vocês ouviram. Você não se lembra disso? Não. É um sinônimo de relicário. Poxa, embasbacar. Que eu embasbaquei. Ele disse, ele esperou. Eu disse... A única coisa que eu disse foi Santo dos Santos. Ele disse, por extensão, figuradamente. E daí disse, depois, escrínios, tabernáculo, antes que eu fui. Ele disse antes de eu. E aí, quando eu levantei, vocês disseram, eu tive essa satisfação de ter como surpresa, não é? A presença do Vilmon e do Fausto ouvindo a minha arguição de português. Para que não houvesse dúvida, né? Meio baixinho, mas eles estavam logo atrás de mim. Não, ficou provado que não havia nenhuma proteção em relação a ele. Ele tirou o segundo lugar no concurso. Não havia, não. Isso é outra coisa. O primeiro lugar foi o recupero. Foi o Jucu. Que não merecia. Você que merecia o primeiro lugar. Até hoje nós somos conscientes disso. Mas pulando de um galho para o outro, porque está um buraco na história que eu gostaria que você relatasse, que é a tua presença na cidade de Curitiba, no IPUC, na prefeitura, na administração Werner e tudo que ocorreu nesse período, que você teve uma presença marcante que deveria ser descrita agora. Bom, eu era advogado dos arquitetos, não sei porquê, eu era. Do Maria Gandolfi e do Jaime Lerner. Jaime Lerner tinha um caso em São Paulo que criaram um caso com ele. Ele fez um projeto e não queriam pagar para ele. Disseram que ele era amigo do proprietário do prédio, eles não queriam pagar o projeto. Então fomos lá e conseguimos arrancar deles um contrato definitivo com o Jaime. O Jaime ficou meu amigo de infância o resto da vida, né, Alda? E muito leal sempre o Jaime. E depois nós fomos... Eu fiquei sendo advogado dos arquitetos, até quando houve um aniversário do Instituto dos Arquitetos do Paraná, fui eu que fiz o discurso. Eles disseram que eles não concordavam com o nome de nenhum arquiteto, então, mas concordavam todos que eu fizesse isso, né? Mas aí tomou posse o Marçabag, o Paulo Pimentel, o Marçabag na prefeitura. E houve uma reivindicação junto ao Paulo Pimentel, de que o presidente PUC fosse um arquiteto. E o Paulo mandou um recado do Sabag e resolvemos quem que ia ser. Só podia ser alguém aproximado do Paulo Pimentel, que era o Forte Neto. E fomos todos, e foram me convidar, porque disseram que se eu não fosse para lá, eles não aceitariam
o Forte Neto como presidente, porque ele não tinha nada a ver com o Paraná. Então eu fui para lá trabalhar com ele como supervisor jurídico e trabalhava lá o Rafael Deli, um sujeito notável, o Jaime Lerner, que era supervisor de planejamento, a Franchetti, a Deli, a Lídia Deli. Era uma equipe interessantíssima, sabe? E aí começamos a fazer os projetos para a cidade. E fizemos muitos projetos. E um dos quais que eu posso lembrar, que talvez não fosse o mais significativo, foi o problema do Teatro do Paiol, mas que tem uma só característica interessante. Os homens de teatro do Paraná pediram para o Enio Marques Ferreira, mostraram lá que havia aquele paiol de pólvora, que existe hoje, antigo paiol de pólvora, e que ali seria possível fazer um teatro. Então, o Enio foi lá no IPUC e saímos os três, o Enio, o Jaime e eu, e fomos lá. Aí nessa época já tinha havido um conflito do Forte Neto com o Mar Sabag. Porque o Mar Sabag descobriu que o Forte Neto queria o cargo dele, queria o cargo de prefeito de Curitiba. Estava fazendo uma roda grande de impugnações à vida do pobre do Mar Sabag, mas não teve sucesso e teve que pedir demissão, porque o Mar foi ao governador e disse: eu não suporto esse sujeito, ele está fazendo uma campanha permanentemente contra mim. Ele disse: então demita. E o Sabag fez o ato de demissão, me chamou lá. Eu chamei o Forte Neto: vamos fazer o seguinte, você pede demissão, fica feio você sair demitido, porque você não vai sair amanhã no Diário Oficial. Aí ele fez, concordou, xingou bastante, saiu fora e foi eleito, foi nomeado o Jaime como presidente do IPUC. Aí que houve uma dessas coisas, que aí houve uma precipitação, porque aí estava na mão de curitibanos, na verdade, né? Que era o Rafael Deli, ele, Domingos Bongustaves. Nós tínhamos a vivência da cidade de Curitiba. Aquele pessoal de São Paulo, Forte Neto, não tinha nenhuma. E fizemos uma porção de projetos. Esse do Paiol foi assim. E, bom, então vamos agora chamar, gostamos da ideia. O Jaime ali dá para fazer um teatro de arena, que já dá para fazer, redondinho, dá para fazer. Vamos chamar o Renato, Zé Renato, que é o cara que inventou o teatro de arena em São Paulo, que era meu amigo pessoal, porque ele casou com uma filha do Naor Macedo, foi meu primo. O Zé Renato, o grande homem do teatro do Brasil até hoje. E vimos aquilo e fomos falar com o Sabag. O Sabag saímos lá do palácio, lá da prefeitura, com o carro do Sabag, fomos direto lá. O Sabag olhou assim, e assim, ele olhou: um teatro aqui? Ele disse: aqui um arquiteto tem ideia de fazer um teatro aqui, vá lá, mas você, Virmonde, como eu dizer, Virmonde, você vai ficar burro, tão burro quanto eles. Bom, essas foram as coisas que ficou. A ideia foi do Horaci Gema. Ele que foi falar. Você trabalhava lá no Departamento de Cultura. Fui com ele, inclusive, uma vez falar com o Sabag, e o Sabag disse: não pode, lá é o depósito de brita. Né? É isso mesmo. Foi daí que eles foram falar com. Depois, quando o Jaime veio. Como se não houvesse último tempo para guardar. Bom, então ficou esse projeto e um monte de projetos. E um dia, aí o presidente da República escolheu como governador do Paraná o Haroldo João Pérez. O Haroldo trabalhava, tinha um escritório de eleitoral no prédio do edifício Auer, onde o Jaime Lerner tinha o seu estúdio junto com o Prado e o Domingos Bongustav. Encontravam sempre o Haroldo
perguntava, como é Curitiba, como é isso, como é aquilo. Quando ele foi designado, ele chamou Jaime e disse, Jaime, você pode fazer uma visão, um papel escrito assim, sobre Curitiba? Como não? O Jaime chegou lá no CRIPUC e passamos uma semana, 2 semanas, fazendo um projeto sobre Curitiba. Ele foi ao Rio, a Brasília, o Jaime, para uma reunião no Instituto dos Arquitetos do Brasil, do qual ele era membro do conselho. Disse, você não pode passar no Rio, falar lá com o Chiesa, porque eu já estava envolvido num projeto de Londrina, de modificar o traçado da Estrada de Ferro. E eu queria que ele entrasse nesse projeto, porque ele estava numa miséria desgraçada, o Jaime Lerner. Ele, tá bom, eu passo lá. Você vai a Brasília, fala com o Haroldo sobre a cidade. Vamos ver se podemos influir para a escolha de um prefeito, qualquer coisa assim. Vamos, fala com ele. Tá bom. Passam uns dias, o Jaime volta, vai lá no meu escritório. Irmão, no meio da conversa que ele contou que foi a Brasília, que foi ao Rio de Janeiro e tal, que o projeto de Londrina estava bem encaminhado. E ele disse, se você, Eduardo, fosse escolher um cargo no governo, o que você escolheria? Procurador-Geral do Estado? Eu, absolutamente. Isso eu não aceito de jeito nenhum. O que se poderia? Bom, vamos pensar assim, por brincadeira, secretário de Educação e Cultura. Digo, por quê? Porque cultura nós tiramos de letra. E educação nós temos o Toledo Pisa, que é um gênio inaproveitado, que sabe tudo sobre educação. Eu acho que você está certo, dá para pensar nisso. E qual é o outro cargo? O prefeito de Curitiba. Por quê? Porque só abrir as gavetas, assim, tirar todos os projetos que nós já fizemos, botar e fazer uma gestão de aroma na cidade. Aí ele disse, por saiba que fui convidado para ser prefeito de Curitiba. Então foi um choque tremendo. E de fato, 48 horas depois que o Jaime assumiu, já tinha asfaltado a rua Vicente Machado e a Comendador Araújo, e transformado em sentido único, que era o sentido dos dois lados. Aí começou tudo, né? Fizemos o Teatro Paiol, fizemos toda aquela a grande ideia do Rafael Deli. De criatividade. De criatividade, E o Rafael Deli inventou a tríplice via, as vias, espécie de um lado e na outra rua via de outro, em vez, por exemplo, o grande problema era a República Argentina, né? Então a República Argentina só ficava o acesso e as ruas laterais que eram ruas de desenvolvimento do tráfego, né? E assim nós fizemos tudo naquela época, tudo. Os parques, né? Os parques, o parque, eu fiz o decreto de áreas verdes, tinha mais um outro. A cidade toda que não tinha nada. O Jaime teve uma grande lembrança de nomear o Zé Maria Gandolfi para ser diretor de parques e praças. O Zé Maria Gandolfi plantou 30 mil árvores naquela época. Depois fizeram tanta pressão contra ele que acabou saindo. Eu disse, Jaime, você não podia aceitar que saísse. Por favor, para eu me centrar e ver como é que foi a minha volta a Curitiba e encontrar as notificações que vocês fizeram, que o Lerner e você e a equipe fizeram. Qual foi, em que ano o Lerner começou? Foi a primeira vez? 1970. 70? 70. Deu a gestão, depois de 74, nós fizemos uma firma chamada Jaime Lerner Planejamento Urbano. Eu me compadeço que o nome do Jaime para a empresa foi prejudicial para ele e para todos nós, porque depois ele foi convidado para ser prefeito de novo e tinha aquele troço com o nome dele. Se fosse outra coisa, qualquer arquitetura e urbanismo, qualquer outro nome, nós não podíamos atuar. Ele era prefeito de uma cidade importante do Brasil. Muito de interesse. E o Curitiba, que era uma cidadezinha michuruca, jeca, passou a ser a primeira cidade do Brasil em matéria de desenvolvimento, passou a ser progresso. Muito rapidamente.
É isso que eu estou tentando me centrar aí, justamente. E o Jaime foi um sucesso como prefeito, até hoje, é sucesso fora daqui, né? Aliás, nós somos todos sucessos bons fora de Curitiba. Aqui não cortam a nossa cabeça sempre. A minha cabeça me cortaram sempre. Só uma coisa, se permite, claro. A sua experiência como advogado, como é que foi, como é que tem sido junto ao Supremo Tribunal Federal? Você que atua no Supremo Tribunal Federal. Eu atuei bastante, muito pouco, na verdade. No Supremo Tribunal era no Rio de Janeiro, então a gente tinha um acesso mais fácil do que em Brasília. Não sei por quê. Porque, na verdade, é a mesma coisa, que eu pego um avião, vai para Brasília, eu pego um avião, vai ao Rio. Mas aqui o Rio sempre foi uma cidade que nós achávamos que era a nossa segunda capital do mundo, né? A primeira Curitiba, a segunda Rio de Janeiro. Era aquela beleza daquele tempo, que era uma cidade deliciosa. Agora a gente não tem até medo de descer lá. E, então, no Supremo, eu fui lá, fiz alguns trabalhos lá no Supremo Tribunal. O Rosinho Buronato era presidente, uma vez que fui lá. Tinha o Ânima Guimarães e tudo. Depois foram transferidos para Brasília. Em Brasília, aí já tinha mais tribunais, já tinha mais dificuldades e tudo. Até hoje eu tenho causas lá no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, para mim, é um grande tribunal do Brasil. Os outros decaíram, o Supremo não decaiu. Não decaiu. Apesar de toda a campanha que se faz contra o Supremo. Quem faz campanha contra o Supremo Tribunal é o Ministério Público. Alguns juízes de primeira instância cujas sentenças são sistematicamente cassadas por serem sentenças destinadas à mídia, para fazer média, para fazer com a opinião pública, etc. E o Ministério Público de São Paulo faz a mesma coisa também. Eles que são inimigos do Supremo Tribunal. Mas o Supremo Tribunal é o grande tribunal, é o nosso último recurso. O Superior Tribunal de Justiça está degringolando tanto quanto os tribunais dos estados. Que aqui no Paraná, o tribunal virou um tribunal duplo, acabou-se. Isso. Considerações finais. Tenho que agradecer aqui a oportunidade de falar muita coisa. Levantamento final da tua vida. Eu sou um homem tranquilo, sou agora membro honorário de 3 entidades. Do British Council, da cultura inglesa, da Aliança Francesa e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Sou membro honorário, está aí. Da Ordem dos Advogados, quase isso. Sou o mais antigo membro do Conselho Estadual, sou mais velho, portanto. E gosto muito da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados é uma entidade pura, porque lá ninguém recebe dinheiro. Os diretores não têm remuneração. É a única entidade que tem esses conselhos de medicina, engenharia, todos eles ganham um dinheirinho bom para a sua manutenção, mas o presidente da ordem não recebe nem tostão. Ninguém na ordem recebe dinheiro. E não é só isso, a ordem é de fato ainda uma entidade que luta pela liberdade, pelo respeito aos direitos fundamentais do homem. Ninguém mais faz isso. Apesar de ser dever dos juízes e dever do Ministério Público. Quem faz esse papel é a Ordem dos Advogados do Brasil. Para quem foi estudar direito, como disse o Samuel Guimarães da Costa, por falta de outra opção, aos 80 anos você continua um advogado militante. Que na verdade é a única profissão. O jornalismo foi um hiato muito agradável, uma grande experiência. Mas eu continuo sendo um advogado, que eu não posso mais ser jornalista. Né? Muito obrigado por tudo.